Meus irmãos, que a graça, a paz e o amor de Cristo esteja fazendo morada em vossos corações. Amém? Nós hoje vamos colacionar na memória a história de um grande servo de Deus que foi, sem nenhuma dúvida, o profeta Elias. Em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vire-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Elias era uma pessoa simples, humilde, que morava numa cidade também sem grande importância, uma cidade tão pequena que nós não encontramos nos mapas da antiguidade. Uma cidade chamada Tisbe, por isso que ele era tisbita. Ele era uma pessoa efetivamente humilde, mas dotado de grandes virtudes que Deus as conhecia. Deus conhecia o seu coração. Ele era simples, um homem de muita oração, dobrava os seus joelhos para implorar a Deus, fazer as suas petições pela confiança que ele depositava no Deus vivo. Naquela época, Deus era muito pouco conhecido nas civilizações, porque era a época do Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha descido à terra, de modo que ele tinha uma perfeita intimidade. Além de ser de muita oração, ele era um homem corajoso, mas a sua coragem tinha limites, porque ele não exagerava. Há um provérbio popular que é citado pelas pessoas que não conhecem a Bíblia como se fosse um texto bíblico, mas na verdade não é. É a sabedoria popular. Diz: te livra dos mares, que eu te livro dos ares. Como se Deus estivesse dizendo: eu cuido de você aqui no céu e você cuide de si próprio aí na terra. É uma expressão interessante. Não é bíblica, mas tem uma certa verdade, uma filosofia muito interessante da sabedoria popular. Então ele era um homem corajoso, mas ele não fazia nada sem que antes consultasse a Deus e lhe pedisse a proteção. Então, profeta Elias era um homem que não tinha grandes estudos aprofundados, ele não tinha mestrado, doutorado, como tantos outros homens que nós vemos na Bíblia, como o médico Lucas, Paulo era muito culto. Todavia, meus irmãos, nós sabemos que Deus não olha para essa condição de sabedoria, de aprofundamento de estudos na pessoa humana. Ele olha para o coração. E Elias era um homem de coração puro, era um homem de grandes virtudes. Deus, então, o escolheu para fazer grandes obras. E nós vamos ver, ao longo dessas nossas reflexões, quanta coisa maravilhosa nós vamos encontrar através daquele grande profeta. Elias efetivamente merece, meus irmãos, ser estudado, nós penetrarmos na íntegra da sua vida, porque nos traz lições preciosíssimas. Ele era um homem íntegro, em que Deus tinha um carinho todo especial. Era um servo obediente, e sua obediência, naturalmente, era um traço marcante da sua personalidade. Foi um homem de muita coragem,
pois enfrentou os maiores perigos sem titubear. Embora, como eu disse ainda agora, não fosse afoito ou imprevidente, ele sempre fazia sua parte, mas esperava por Deus, com aquela expressão popular que nós acabamos de citar. Elias, ele era também um homem de muita oração, de profunda fé, tinha seus joelhos sempre dobrados diante de Deus. Na sua biografia, nós vamos encontrar fatos que a Bíblia registra. Nós podemos citar, por exemplo, ele orou pedindo a Deus que punisse Israel, pedindo que a chuva cessasse naquele território, e isso aconteceu durante 3 anos e 6 meses. Foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Quando ele fugiu para uma caverna, para não ser morto, por ordem expressa de Jezabel, ele foi alimentado, imagine, por corvos, que lhe traziam a comida de manhã e de noite, pão e carne. Ele foi arrebatado num carro de fogo, num redemoinho, sem morrer, como foi Enoque também. Ele abriu o rio Jordão e passou pelo seu meio. Ele, junto com Moisés e Elias, apareceram a Jesus poucos minutos antes dele ir para a cruz e morrer. Como se sabe, é bom que vocês tomem, a partir de agora, conhecimento de alguns fatos de Israel. Israel teve 2 grandes períodos na história: o período dos juízes e o período dos reis, que começou com Saul. Saul era um homem que Deus amava, mas ele se desviou dos seus caminhos, fazendo consulta a uma mulher espírita, ao invés de buscar a Deus para saber se ia ganhar a guerra. Deus então se afastou dele e nomeou Davi, que foi um grande rei, reinou até o final da sua vida, e depois de sua morte assumiu então Salomão, que foi aquele grande rei, o rei mais sábio do mundo, que além da sabedoria que pediu a Deus, Deus ainda lhe deu muita riqueza. Além de ser muito sábio, ele era muito rico. Mas com a morte de Salomão, houve uma divisão no reino de Israel. Ficou o reino do norte, que tinha por centro Samaria, e o reino do sul das tribos de Judá e Benjamim, que tinha por centro Jerusalém. Daí aquela rixa que havia entre os samaritanos e os judeus. O rei Acabe, um dos piores reis que conquistou Israel, porque o povo de Israel sempre foi muito complicado, eles eram teimosos, e vez por outra Deus permitia que outros reis assumissem Israel para punir aquele povo que era teimoso. E lá o povo se arrependia, ele lhes dava as mãos, mas era assim, era um círculo vicioso. Então, o rei Acabe, um dos mais perversos reis, juntamente com a sua esposa rainha Jezabel, ele assumiu o comando de Israel e trouxe a adoração ao deus Baal. Então, o deus Baal, que era o rei da fertilidade, mas também nos seus cultos havia muita exibição de sexo exposto, e era uma coisa muito triste, que desagradou muito a Deus, porque ela, junto com seu marido, a Jezabel, e o Acabe, eles impuseram a adoração ao deus Baal. Então, Deus levantou o profeta Elias para confrontar o rei Acabe, mostrando-lhe o pecado daquela adoração, porque Deus havia então mandado um recado, e que Israel, juntamente com o rei e toda a sua corte, seriam punidos em face dessa afronta que faziam a Deus, adorando algo que se interpunha entre Deus e os homens, né? É essa, na verdade, o fato da idolatria, é se colocar algo entre Deus e os homens. E Deus
é o que ele mais pune. Ele se preocupa muito com a idolatria. Tanto é assim que nos 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, ele se refere especificamente a isso. Então o Elias foi até o rei corajosamente e lhe disse: não haverá, a partir desse instante que eu estou aqui conversando convosco, nenhuma chuva, nem sequer o orvalho da noite vai cair mais nessa terra. Mas Deus já havia recomendado a Elias que fugissem, porque ele seria perseguido por Jezabel, que por sinal já tinha provocado a morte de alguns outros servos de Deus, como Elias, e ele foi para o deserto. Imagine, meus irmãos, o deserto, que lugar! Ele acabara de fazer uma obra excepcional, que era confrontar o rei, mas para onde Deus lhe mandou? Para o deserto. Será ruim o deserto? Certamente que sim. Mas o deserto é o local onde muitas vezes nós somos mandados por Deus, meus irmãos, porque é lá no deserto que nós passamos por uma transformação de vida. Ele foi para o deserto em plena seca, imagine. Mas lá tinha um ribeiro, o ribeiro de Querite, e ele ficou bebendo da água daquele ribeiro, e os corvos vinham trazer a sua comida. Que experiência excepcional que teve aquele servo de Deus. Muitas vezes nós somos mandados por Deus para os lugares mais escabrosos possível e nós não entendemos. Deus nos leva para determinados lugares segundo o seu propósito. Elias, por providência de Deus, foi para as margens do ribeiro do Querite. Ele bebia água, era alimentado pelos corvos, mas o que aconteceu alguns dias depois? O ribeiro secou. Imagine que paradoxo. Como o ribeiro secou? E agora? Se fosse você, meu irmão, o que você iria pensar? Além de estar no deserto, faltou água. Mas Elias sabia que Deus tinha a providência, Deus estaria com ele em todos os momentos, não temeu. Tanto é assim que ele conversou com Deus, Deus falou com ele, logo em seguida, lhe dizendo que ele iria para um lugar que ele iria lhe determinar, que seria uma região onde estava uma senhora viúva, a viúva de Sarepta, e lá ela ia prover a sua alimentação. E nós vamos ver que fatos maravilhosos surgiram daí em diante. Então, meus irmãos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você está passando por um momento assim? Tudo está bem, mas de repente o ribeiro seca. O que fazer? Só manter a calma. Veja, o ribeiro secou para Elias, porque fazia parte do plano de Deus, que o mandou logo em seguida para um lugar chamado Sarepta, onde havia aquela viúva, e ele, seguindo até lá, logo ao entrar na cidade, se deparou com aquela mulher que estava juntando alguns gravetos para providenciar a lenha do seu fogão na época, né? Ele se identificou para aquela mulher, falou dos propósitos de Deus, a mulher lhe recebeu muito bem e ele pediu comida. Ela então lhe disse que estava numa situação muito difícil, porque só tinha um restinho de farinha e de azeite, e que só dava para ela e o filho. Mas Elias disse: não se incomode. Então ele foi até a casa dela e lá ele proporcionou um milagre. Houve a multiplicação do pão e do azeite, e eles, a partir dali, não faltou mais alimentos até enquanto a chuva voltou. 3 anos e meio sem chover. Vejam bem, Deus providencia para os seus servos tudo. Deus estando ao nosso lado, tudo está evidentemente bem. Mas vejam o que ocorreu depois. Alguns dias após, o filho da viúva adoeceu e morreu. A viúva então ficou sem entender. Diz: olha,
você realmente é profeta? Como é que você veio para minha casa e meu filho morre? Ele mandou que ela tivesse calma, orou a Deus e Deus restaurou o filho daquela viúva. Que maravilha! E este foi, meus irmãos, o primeiro milagre da ressuscitação do mundo. Até então. Veja a expressão que Elias usou naquele instante. Ele disse, teu filho vive, que revela a sua intrínseca e dupla alegria. A primeira alegria foi ver que Deus, mais uma vez, ouviu a sua oração e clamou pela vida daquele garoto. E a segunda alegria, evidentemente, foi ver o rosto de alegria, de satisfação daquela mulher, de a gratidão que ela expressou ao profeta, quando ela disse, vejo que realmente a sua palavra é a palavra de Deus, que você é um homem de Deus. Oh, meus irmãos, oxalá nós possamos ouvir das pessoas pelas quais nós pregamos, nós estamos perto, uma expressão como essa. Realmente a sua palavra é a palavra de Deus. Quando Elias disse, seu filho vive, eu me lembro daquela expressão do apóstolo São Paulo, quando ele disse, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Poderá você, meu irmão, dizer, Senhor, eu vivo para ti, porque eu não mais vivo, mas tu vives em mim, Senhor. É um paralelo muito interessante que nos vem à mente diante de um fato desta natureza. É que o milagre da ressuscitação de alguém na terra é muito importante, mas muito mais importante é ressurgir para a vida eterna. A viúva, mãe daquele garoto, ela lhe disse então, agora eu sei que tu és homem de Deus, que tua palavra é a palavra do Senhor. Que testemunho lindo daquela viúva em relação ao profeta Elias. Possamos nós, meus irmãos, como servos de Deus, pregadores do Evangelho, ouvir testemunho desta natureza. Agora eu sei que a tua palavra é a palavra do Senhor. Quando pregamos o Evangelho, vemos que a palavra não voltou vazia, mas resultou na ressuscitação de pessoas que estavam mortas pelo pecado. E quando isto acontece, há, evidentemente, festa no céu. E nosso galardão já está assegurado. A isso nós chamamos, meus irmãos, de unção. É a unção do pastor que deve estar conectada com a unção de suas ovelhas, que serão bem conduzidas se forem obedientes. Deus unge aquele a quem lhe obedece. A unção é algo que se participa, ele não vem sozinho. Nenhum pastor terá unção suficiente para remir seu rebanho se o seu rebanho não estiver conectado, né, com Deus, porque aí forma uma áurea celestial. Então a unção, ela é conjunta. A palavra remir significa libertar, fazer com que alguém em si mesmo se torne livre, livrando-os do inferno. Enfim, que de nossas bocas, meus irmãos, saiam sempre virtudes provindas do céu, que sirvam para produzir unção libertadora. E quando usamos o termo de nossas bocas, nós estamos nos referindo à igreja como um todo, servos pastores, servos ovelhas. Elias foi trasladado para o céu, sem passar pela morte física. E o interessante é que o profeta Eliseu, que a tudo assistiu, ficou com a capa de Elias em suas mãos. E com ela fez o rio Jordão, que transbordava de água, abrir para que ele passasse. Ele tocou com aquela capa no rio e ele se abriu. É que o Deus de Elias é o nosso Deus, ontem, hoje e sempre, meus irmãos. Vejam que lições preponderantes nós tiramos da vida e do exemplo desse servo abençoado
que foi o profeta Elias, que é um exemplo a ser seguido por nós. Elias era um homem simples, humilde, proveniente de uma pequenina cidade, tão pequena que não existe nos mapas, não tinha fama, sua linhagem era desconhecida, provavelmente não passou por grandes escolas ou universidades, não estudou com Gamaliel, que era o maior erudito da época, de invejável conhecimento. Não era doutor como Lucas, que era médico. Enfim, homem sem nenhuma projeção social. Mas é assim, meus irmãos. Deus muitas vezes não chama capacitados, mas capacita aos que Ele chama. A segunda lição: não se preocupem, meus irmãos, em querer brilhar. As estrelas só brilham quando o céu não está brilhando, pois quando o sol brilha, não há espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, aí sim, está brilhando, eu digo, em nossa vida, aí sim há espaço para os homens brilharem. O nosso brilho só importa se o sol de Jesus estiver iluminando as nossas vidas. Uma terceira lição que nós tiramos desses fatos, assim como foi com Elias, poderá ser, evidentemente, com qualquer um de nós. Não nos sintamos nunca incapazes para realizar a missão que Deus nos confia. Deus nos há de capacitar para realizar a sua obra. Vejamos, Elias, apesar de toda a sua simplicidade, já no começo, ele começou pregando aonde? No palácio do rei. E era um homem simples, ainda mais com uma autoridade tal que proferiu palavras de juízo. Profetizou que nem a chuva, nem o orvalho haveria de cair mais em Israel. Isso desmoralizava Baal, que era considerado pelos idólatras como o deus da fertilidade, e em cujos cultos prevaleciam a degradação moral pelas práticas de forma agressiva e aberta para que todos vissem. Vimos que Elias foi abençoado por Deus, porque era um homem de oração. Ele atingia todos os seus objetivos, porque antes de qualquer coisa ele buscava a Deus em oração. Em primeiro lugar orava. E é isto, meus irmãos, é isto que nos garante o fato de que antes de nós sairmos para realizar qualquer coisa, é preciso que a gente se prepare, A gente ore. A gente orando, então a gente vai preparado para a batalha. É preciso orar. A vitória do servo de Deus está em sua consagração. E a consagração se dá com os joelhos dobrados, olhando a Deus. Vejamos que depois desta façanha, desse ato corajoso de Elias, ao afrontar o rei, cuja esposa era a rainha mais perversa e endiabrada que já passou por Israel, de toda a história, pois perseguia, e comandou a morte de muitos profetas. Deus mandou que ele se recolhesse por um tempo no deserto. Imagine, deserto. Essa lição é importante, meus irmãos. Nós aprendemos que é no deserto que o crente se fortalece, onde ele é treinado, burilado, e para lá Deus nos manda, vez por outra, porque Ele quer trabalhar em nossas vidas. Ele quer que nós passemos pelo treinamento do deserto, onde Ele nos molda, nos burila e nos aperfeiçoa. É lá que grandes servos de Deus foram aperfeiçoados. É no deserto que aprendemos a depender de Deus, pois sem Ele nada somos. Portanto, não nos importemos quando formos para o deserto, pois é lá onde nós iremos nos fortalecer. Jamais iremos perecer no deserto quando Deus está ao nosso lado. Não nos importemos quando formos para o deserto. O nosso celeiro pode estar até ser, mas o celeiro de Deus é sempre cheio. Então Ele provê o nosso celeiro. Passar por um período de crise é um deserto, mas Deus está sempre ao nosso lado. Então os nossos celeiros se secarem, como está acontecendo com muita gente hoje nesses dias, que estão sem trabalhar, mas Deus provém. Deus está ali provendo, porque o celeiro de Deus é
inesgotável. Coloque, pois, meus irmãos, em seus corações estas lições preciosas como exemplo dignos de serem servidos, e certamente vocês jamais passarão por problemas em suas vidas, porque estão confiando em Deus. Confiar em Deus é tudo. Orar sempre a Deus, estar conectado com Ele, isso é o principal. Estando com Deus, nada há de lhe acontecer. O fogo não lhe toca, as feras não são capazes de lhe ferir, nenhuma pandemia também, meus irmãos. São lições preciosas para as nossas vidas. Estarmos sempre em oração, sermos confiantes em Deus, dobrarmos sempre os nossos joelhos diante da majestade de Deus. É com os joelhos dobrados que nós seremos altamente beneficiados, nenhum mal nos haverá de ocorrer, meus irmãos. Vocês creem nisso? Creiam tão somente, e que Deus os abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, nessa hora, expressar a nossa gratidão a Ti pelas bênçãos que Tu providencias para as nossas vidas, para cada um dos Teus servos, Senhor. Nada de mal nos ocorre, Senhor, em nenhum momento quando Tu estás conosco, Deus. Por isso, Senhor, nós somos infinitamente gratos e nós queremos interceder por todos aqueles, ó Deus, que estão sofrendo nesse momento em face desses problemas que ocorreram, que estão ocorrendo e que são nada mais, nada menos do que projeções, né, da história da humanidade. Tudo isso estava previsto, meu Deus. Requer tão somente que nós estejamos, evidentemente, preparados. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito por nós. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém.